Galera, vamos então agora configurar a iluminação para já bater o render final do nosso fone. Eu gosto de trabalhar com HDR, com imagem, com iluminação baseada em imagem, ou IBL, né, Image Based Light. Eu não uso luzes em iluminação de estúdio. Aquele HDR que nós estávamos usando era apenas para a gente ter uma ideia aqui do reflexo do nosso arame. Mas agora eu vou escolher um outro environment aqui na aba layout do modo, um environment de estúdio. A gente pode deixar a janela de preview ligada aqui, ou para ficar mais fácil, o modo ele tem um layout para cada situação, né? Então a gente pode vir aqui no layout de render, a gente tem a janela ali e pode ir alterando aqui os environments até a gente achar um que fique legal. Lembrando que a gente está procurando um que deixe uma iluminação legal. O fundo aqui não tem problema. O fundo aqui a gente pode salvar a imagem em PNG, não vai ficar com esse fundo. A gente pode alterar esse fundo, ou alterar na pós, ou até mesmo usar dois environments para que um seja o fundo e o outro seja a iluminação, ou simplesmente deixar um fundo neutro, desabilitando a visualização da câmera aqui para o environment. Assim nós temos só o nosso fone renderizado. Bom, eu vou deixar esse aqui. Eu achei bacana esse aqui. Vamos fazer um render de teste. Não tá legal. Acho que eu vou deixar esse primeiro mesmo. Ok, esse 3-point bag aqui. Deixa eu dar mais uma olhada. Esse aqui também ficou legal. Tem que ir testando mesmo, galera. Pra ir procurando e vendo que acaba ficando melhor. Eu tô usando só os que já vem padrão com modo, mas a gente pode usar qualquer HDR que a gente tenha na nossa máquina.
Vamos esse aqui mesmo. Ok. Bom, setar a iluminação pelo HDR é bem fácil. Eu posso, essa imagem HDR, eu posso rotacionar ela se eu quiser para mudar ali as fontes de luz no meu modelo. Em vez de rotacionar um modelo, por exemplo. Em modo item, basta selecionar a imagem no environment aqui. Opa, deixa eu mudar para perspectiva aqui para não alterar a nossa câmera. Deixa eu tirar esse trackball que eu não gosto de usar ele. No. Bom, aqui na viewport o texture locator tem que estar habilitado, senão eu não consigo ver ele. Selecionando a nossa textura aqui, o locator dela é selecionado. Então agora nós conseguimos rotacionar ela, configurando ali como vai ficar a iluminação. Porque o que na verdade nós estamos fazendo é rotacionando a imagem em volta do nosso modelo. Então, conforme a posição da imagem HDR que nós temos, essa imagem dela vai ficar numa posição diferente e que vai acabar resultando numa iluminação diferente no nosso modelo. Então a gente pode ajustar aqui, encontrando uma posição legal, tudo bem. Se eu não quiser que o fundo apareça, eu posso vir aqui e tirar o fundo. Ok? Bom, a iluminação já está legal. Mas eu vou colocar agora configurar uma sombra para o nosso modelo. Vamos voltar aqui na aba Model. Deixa eu ligar o Grid Work Plane, que eu vi desligado. E numa nova Mesh, a gente vai modelar uma base aqui, um piso. Caso o meu modelo, o meu fone estiver em cima de uma mesa ou de um chão, alguma coisa assim. Vou aumentar os segmentos um pouco. Agora esse piso, eu não vou querer que ele seja renderizado, eu só quero que ele capte a sombra do meu modelo. Então eu vou com o botão direito no item do piso, existe a opção Create Item Shader. Na versão anterior do Modo, a gente fazia isso de maneira diferente. Nós fazíamos isso através aqui da Shader Tree. Tínhamos que criar um novo shader, colocar o material do piso acima do base shader. Eu acho que eu já expliquei isso em uma aula sobre shader. Mas no Modo 701 isso foi facilitado. Basta criar aqui o item shader e esse item já vai ter um shader próprio para ele. Nós conseguimos aqui pelo item shader, pelo shader desse item, já configurar o alpha type dele para Shadow Catcher. Veja agora, aquele piso não é renderizado, ele apenas capta a sombra do objeto. Vou colocar ele um pouco para baixo aqui, que ele está entrando ali no fone. Não dá para ver a sombra porque o fundo está tudo preto. Eu vou ligar de novo aqui o Visibility to Camera. Ok, ela consegue ver que ele está captando a sombra ali, sem o nosso piso e com o nosso piso. E ele não é renderizado. O que está sendo renderizado aqui é o environment do nosso HDR. A gente pode trabalhar mais nesse piso, né? Não deixar ele apenas reto assim, mas por exemplo,
Vamos usar o Bend. Adicionar uma pequena curva nele. E também ok. O nosso background, que é nosso plano, vai depender do tipo de iluminação que a gente quer, né? Se eu quero que a sombra seja projetada somente embaixo do objeto, ou se eu pretendo que tenha como se fosse uma parede atrás do objeto, a sombra projetada naquela parede. Nesse caso eu vou aproximar mais aqui para que a sombra apareça ali atrás. Mas é claro que eu vou tomar cuidado para que não atravesse o objeto, deixe uma posição legal aqui. Para a imagem final ter uma boa qualidade, a gente vai precisar dar um tratamento nessa imagem num software de pós-produção, como Photoshop ou GIMP. Então, por isso é bastante importante prestar atenção nos render outputs, que podem ajudar nessa pós-produção. Uma das coisas que a gente pode fazer em pós é o ambiente ocluso. Nós podemos adicionar o efeito de ambiente ocluso diretamente no render. Para isso basta em ADD Layer, Processing, Occlusion. O Occlusion, nós podemos colocar ele em cima da Shader Tree e ele vai afetar todos os materiais, ou podemos colocar ele apenas dentro de um material específico. E agora basta mudar o Blend Mode dele para Multiply, ou Normal Multiply, e nós já temos o efeito de ambiente ocluso na cena. Mas o ambiente ocluso ele pesa um pouco. Para uma cena simples como essa não vai pesar tanto, mas mesmo assim ele é mais flexível setar o ambiente ocluso pela pós. Então eu não costumo usar o shader de ambiente ocluso, eu costumo usar o output de ambiente ocluso, eu acho mais versátil. O shader é muito útil quando a gente quer simular outros efeitos nos materiais, como desgastes nas bordas, sujeiras e esse outro tipo de coisa. Aqui, para o que nós estamos fazendo agora, eu vou utilizar o render output de ambiente ocluso. Aqui na janela de preview nós podemos visualizar, clicando aqui em Effect, alterando entre o Alpha, o Final Color ou o que nós acabamos de adicionar, que é o ambiente ocluso. E aqui nós temos o preview de como vai ficar o render de ambiente ocluso dessa cena. Nas propriedades aqui do render output do ambiente ocluso, nós configuramos o número de occlusion rays, que vai definir a qualidade dessa renderização de occlusion. 64 é o valor padrão, eu vou aumentar para 512 para que o ambiente ocluso seja renderizado com uma ótima qualidade. Em Occlusion Range,
Em Occlusion Range, nós definimos a distância do mente occluso. Se colocar uma distância pequena, só é renderizado o occlusion a partir de 1 milímetro, no caso a distância que eu coloquei aqui, da superfície do objeto. Para cenas abertas, ou seja, onde não tem nenhum objeto próximo, somente o objeto que eu estou renderizando, eu costumo deixar em 0 mesmo, mas no caso de renderização de ambientes internos, como maquetes, é bom nós configurarmos essa distância para um valor aceitável, claro, sempre verificando aqui no preview qual é esse valor aceitável, porque o 0 significa sem limite, e colocando sem limite vai acabar deixando a cena muito escura. Aqui no nosso caso mesmo, eu falei que ia deixar em 0, mas eu estou achando muito escuro esse occlusion em 0. Então eu vou tentar um valor menor aqui. Acho que 30 milímetros. Ficou legal. Vamos fazer um occlusion com 30 milímetros de distância. Bom, um outro efeito que nós podemos fazer na pós é o Depth of Field, ou DOF, que é o efeito de foco da lente da câmera. Nós podemos adicionar esse efeito pela câmera do modo, e onde ele já vai ser renderizado com esse efeito. Porém, mais uma vez, eu acho mais flexível fazer isso na pós. Caso nós queiramos colocar isso direto na renderização do modo, deixa eu só diminuir a visualização da minha câmera, que ela está muito grande. Bom, basta a gente ajustar o foco da câmera e na aba Camera Effects habilitar o Depth of Field. Bom, aqui no preview a gente já consegue ver o fundo renderizado. Aliás, o fundo já meio borrado, com foco nessa concha do lado de cá. O Depth of Field ele pesa também, até mais do que o ambiente occluso. Aliás, ele pesa muito, muito mais do que o ambiente occluso. Então é muito, muito recomendável usar o Depth of Field em pós. Porque, por exemplo, se eu não ficar feliz com esse resultado, eu preciso renderizar novamente a cena com outro ajuste. Enquanto que na pós, fazendo o Depth of Field na pós, além do render ficar mais leve, muito mais leve, se eu não ficar feliz com o resultado, eu posso ajustar esse Depth of Field na pós, que eu vou mostrar depois que nós tivermos renderizado a nossa cena. Mas eu vou fazer também um render com esse Depth of Field do jeito que está, para a gente ver a diferença. No caso dessa nossa cena, não vai ter muita diferença entre fazer o Depth of Field aqui pelo modo ou na pós. Mas em alguns casos, quando estamos renderizando objetos transparentes, como vidro, janelas, é melhor fazer o Depth of Field pelo modo. Apesar de ser mais versátil na pós nós não conseguimos atingir um Depth of Field aceitável com objetos transparentes. Vamos fazer um render aqui agora. Dá para ver que está demorando bem mais para renderizar do que estava antes, devido ao Depth of Field. Ele pesa um pouco.